Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Sag, esse é mais um episódio do TechCast, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Hoje eu vou falar com Nara Zarino e ela fala tão bem, mas tão bem, que eu vou deixar ela se apresentar. Nara, obrigado pela tua presença. Para quem ainda não te conhece, quem é Nara Zarino no mercado? Bom, quem é Nara Zarino na fila do pão? Sou jornalista por formação, trabalhei bastante tempo tanto em redação quanto em agências de relações públicas. Trabalhei com a parte de posicionamento de marca, gestão de risco, gerenciamento de crise, que é uma coisa que eu gosto bastante, inclusive, parte de reputação. Trabalhei com comunicação interna antes de migrar para RH. Então, fiz aí uma pós em marketing, outra pós em relações públicas e comunicação organizacional, MBA em gestão de pessoas. Dei aula na Startse, dei aula na Conquer. Atualmente não estou dando aula, ainda sou professora Conquer. E fui mentora, tanto de profissionais quanto de startups. Toma essa, Brasil. É isso. Só isso. Nara, eu me lembro que nas nossas primeiras conversas ficou muito claro para mim essa tua carreira pré-recursos humanos, né? Jornalismo. E em que momento surgiu e como foi essa transição? Porque é uma transição que ela não é incomum, mas eu consigo aqui talvez pensar em 2 ou 3 nomes que fizeram essa mesma transição, só que você tinha muito sucesso no jornalismo. Por que você mudou e como foi essa transição? Essa é uma pergunta muito legal. Eu acho que tem muito a ver com um movimento do próprio jornalismo mudando. Então, trabalhei em redação, trabalhei como RP, trabalhei com a parte também de relações governamentais por um período, incorporação de tecnologia no SUS e coisas do tipo, que foi quando eu descobri que o que eu gostava mesmo era trabalhar relacionamento com stakeholders. E aí eu descobri que eu não era uma produtora de conteúdo, que o conteúdo era um meio, ele não era um fim. Foi quando eu descobri que, poxa, dá pra gente trabalhar reputação, gestão de risco, gerenciamento de risco, gerenciamento de crise, pró uma marca, pró uma pessoa, pró uma instituição. E dessa forma, eu fui entendendo que eu precisava me recolocar, me reposicionar no mercado, porque, primeiro, foi a ascensão dos blogueiros, que hoje são os nossos influenciadores, né, os influencers. E eu falei, eu não quero me relacionar com esse público. Por quê? Porque era preconceito mesmo. Eu falei, cada vez mais a gente tem menos pessoas que têm um conhecimento profundo sobre o que elas estão falando. Então, antes era autoridade. Isso. Vamos falar com quem tem PhD, com quem tem pós-doutorado, né, em algo. E, de repente, todo mundo se sentiu à vontade para falar de tudo, sem autoridade, sem conhecimento, sem consistência. E aquilo, para mim, eu falei, eu tenho uma oportunidade, o mercado está modificando, o que eu tenho de conhecimento pode servir para outras coisas. Eu não trabalhava ainda, eu trabalhava muito para agências, trabalhava muito com a parte de consultoria, não trabalhei nunca em empresa até eu trabalhar em RH. E aí eu consegui pegar uma oportunidade que eu nem imaginava o que era, o tamanho da oportunidade naquele momento, que foi em 2016, quando me recolocando, né, no movimento ali de sair do atendimento da Unilever, para qual que vai ser o meu próximo passo, eu descobri que tinham outras coisas que eram possíveis, sem ser agência, sem ser redação, e que eu tinha skill para aquilo. Então, no processo seletivo para o iFood, foi quando eu acabei enxergando ali uma oportunidade que eu falei, cara, estão querendo alguém que entenda de eventos, de relacionamento com stakeholders, que entenda de comunicação interna, que entenda de cultura organizacional, que entenda de relacionamento com imprensa. Pô, eu tenho esses conhecimentos. Então, meu lugar pode ser no RH. E aí, naquele momento, eu não sabia direito o que era aquilo. Em 2016, as pessoas não falavam de employer branding. Nessa tua visão, nesse momento, até esse momento, Nara, o que era o RH para você? Que visão que você tinha? Nossa, muito preconceituosa. Eu brinco que não era um preconceito, né? Era um conceito formada como colaboradora de empresas, né? Porque eu trabalhei não só em agências multinacionais, que, querendo ou não, tem mais processo do que agências nacionais, mas também tinha trabalhado em redações, na Globo, Record, enfim. Então, eu tinha um preconceito que era RH é olerite,
RH é a polícia que vai dizer o que você pode ou não pode fazer, que vai te dar bronca porque você não bateu o ponto na hora, porque você está fazendo muita hora extra. Então, assim, eu não enxergava o RH como eu enxergo hoje. Eu não enxergava o leque de oportunidades na questão de desenvolvimento, na questão desse papel importante na carreira das pessoas. Eu sempre fui muito eu por mim. Eu não tinha esse olhar. Na minha família não tinha ninguém em empresas grandes que me dava, assim, uma recomendação. Então, eu fui enxergando que eu precisava ir me adequando porque o mercado estava mudando e que eu tinha oportunidades e que eu tinha que chegar a um lugar diferente de onde eu estava. E aí, quando eu cheguei nesse novo RH e chegar numa startup em crescimento acelerado ajudou muito, foi entender o que era People Analytics, foi entender... Eu brinco que eu comecei a olhar para o lado legal do RH... não só o lado que para mim era chato, que era o lado das regras, do que podia, do que não podia, eu comecei a enxergar o RH como muito, todo mundo usa essa palavra, né, estratégico, porque de fato, quando você olha para uma empresa em crescimento acelerado e você vê valor em ter uma vaga de employer branding, é porque você tá muito consciente do impacto que você quer gerar e aonde você quer chegar e investir numa posição assim, numa empresa de 150 pessoas, que foi o que aconteceu naquele momento. Então, assim, mudou completamente a minha visão sobre a RH e sobre o ecossistema de startups também. Isso me ajudou também a entender como que uma mentoria poderia me ajudar, como que eu poderia ajudar outras pessoas no caminho com o meu conhecimento prévio. Então, acho que muitas vezes a gente tem a síndrome de impostora, de que eu não sou boa o suficiente, eu não sei o suficiente, eu não domino, principalmente quando você faz uma mudança grande como essa de carreira, mas eu acho que fazer mentoria e receber mentoria nesse processo como um todo me ajudou muito a me sentir confortável dentro desse caos aí, meio que esse caos organizado de uma certa forma. E você teve um desenvolvimento, um crescimento rápido e sólido dentro da área de recursos humanos. O que do teu passado como jornalista possibilitou isso? Uma coisa que eu costumo contar para as pessoas, e que é polêmico, é que muitas vezes eu recebo um feedback que eu acho que por um lado é bom, por outro é de fato polêmico, que é muita gente que tem preconceito com o RH vira para mim e fala: Nara, você é muito legal, você me ajuda pra caramba, você nem parece RH. O que isso quer dizer? Eu acho que o próprio RH precisa se reposicionar, é uma coisa que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, né? Não é de agora. E eu acho que pessoas de fora do RH indo pro RH ajudam a ter uma visão diferente e ajudam a cutucar o que passa essa percepção tão distorcida da que o próprio RH tem de si próprio. Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, quando a gente não tá com aquele olhar viciado, de falar: gente, vamos reposicionar? Vamos envelopar isso de uma outra forma? Que, querendo ou não, é um olhar estratégico de comunicação, de marca, né, de branding, que muitas vezes aquele profissional que tá uma vida inteira no RH, muitas vezes para ele aquilo já tá viciado, aquilo já é o óbvio. E quando você traz pessoas que não são nativas de RH, elas ajudam, acha que dá essas cutucadas que são construtivas, sabe? Você acha que tem que se reposicionar da onde para onde? O RH, ele é o RH raiz, como eu brinco, é aquele RH que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, tá todo mundo mandando, eu vou baixar minha cabeça, vou fazer e vou fazer da melhor forma possível, porque é o que tem para hoje. E o RH, que é estratégico, é o RH que traz dados, traz evidências, pergunta, tem uma escutativa e consegue, né, trazer insights, ser propositivo, ser consultivo. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de movimentar o RH. É óbvio que o arroz com feijão e que a parte operacional do RH sempre vai existir. E tem que ser feito. E tem que ser feita. Ponto. E tem gente que gosta disso, e que bom que tem gente que gosta disso, porque é necessário. E sempre vai ser, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa ter... o RH precisa se empoderar de que o RH sabe pra caramba de pessoas, sabe pra caramba de negócio, ou deveria saber. Então, ele deveria ter uma cadeira grande o suficiente para poder mudar ponteiros de negócio. E não necessariamente acontece em grande parte das empresas. Eu acho que grande parte das empresas, o RH ainda é o executor e não tem espaço para propostas.
Conta pra gente sobre Employer Branding, que é talvez o teu começo de carreira em recursos humanos. Conta o que é e qual foi a evolução da área. A percepção que eu tenho é 2015 começou a se popularizar o termo, 2014 ali. Período pandemia ficou muito forte. E a impressão que eu tenho não é que ele perdeu potência, mas ele já foi institucionalizado. Eu concordo contigo. Eu acho que 2015, 2014, você está falando da galera bem acima da média, bem outlier, né? Nesse sentido. Porque foi quando as pessoas entenderam que, por exemplo, Employer Branding, assim como Candidate Experience, nada mais é do que você cuidar do seu público interno, que nada mais é do que você cuidar dos seus clientes. E aí começou-se a traçar paralelos óbvios com a área de marketing e de comunicação. Bom. Sim, eu concordo, mas se você for olhar 2015, 2016, né, o meu processo seletivo começou em 2016, eu comecei a trabalhar em janeiro de 2017, não tinha quase nada publicado de fato em português. Zero. Era tudo em inglês e referência de fora, né? Sim. Então as pessoas falavam na teoria como se fosse um bicho inalcançável. Exato. E aí, em 2017, eu comecei a encontrar pessoas que de fato tinham cadeiras de Employer Branding. Então as pessoas falavam, caramba, você é só Employer Branding? Eu pensava, caramba, eu faço coisa pra caramba, né? Então eu concordo contigo que hoje já tá tá virando, vamos dizer que virou commodity. Eu acho que naquele período, principalmente das startups em crescimento acelerado e que tinha muito investidor botando grana nas startups, que foi aquele boom de startups e que depois viraram unicórnios ou não, né? Ou desapareceram, fecharam, enfim. Naquele momento era um diferencial. E hoje já virou commodity no sentido de que não vem questionar se é importante ou não. Entendeu? Já se provou que é importante. Já se provou e ponto. Então eu acho que tem esses dois momentos. Naquele momento, em Employer Branding, estando na cadeira de Employer Branding, eu aprendi muito sobre RH, mas muito também sobre negócio, porque eu tinha o desafio de tentar trazer o meu conhecimento prévio para aquela realidade de ouvir as pessoas, fazer planejamento, entender quem eram os personagens que a gente tinha ali dentro, que seriam pessoas histórias boas que a gente ia contar. Então tem a técnica de storytelling, tem várias técnicas que você vai se apropriando para poder trabalhar o Employer Branding. E muita gente achava que Employer Branding era você estar numa feira de universidade com brinde. Era comunicação pura. Pronto, entreguei brinde, check, aí você falava, tá, e cadê os dados? Você conseguiu converter quantas pessoas se interessaram, cadê o funil, né? Cadê as pessoas que você se relacionou? E as pessoas achavam que só estar numa feira de faculdade era Employer Branding. E aí quando você vira pra uma pessoa e fala assim, você nem deveria estar ali, bum, as pessoas, né, surtam. Como assim? Todo mundo tá, eu tenho que estar. Então, eu acho que naquele primeiro momento, as pessoas, elas copiavam muito o que todo mundo fazia, não olhava para si próprio, mal se falava em EVP, e vou contar uma história bonita sobre a empresa. Hoje, eu acho que as empresas já têm uma maturidade, o Employer Brand já conseguiu um espaço suficiente para eu vou contar a minha verdade, doa quem doer, porque eu vou atrair e repelir as pessoas de acordo com esse posicionamento. Então, eu acho que a gente conseguiu uma evolução muito grande. De vou contar uma história bonitinha, que aqui é a Disney, e todo mundo vai se divertir, ser feliz e se abraçar e ser amigo não, uma família, pra aqui é assim, aqui é assado, aqui é presencial. E não somos uma família. Não somos uma família, mas se você fizer direito o seu trabalho e bater meta, você vai ter reconhecimento, você vai ter espaço. Então, assim, eu acho que a gente também, eu acredito que a gente deixou de infantilizar os colaboradores para ter um papo mais adulto e alinhamento de expectativa. Então, assim, eu vejo muito claro, assim, a evolução do Employer Brand. Tem coisa que você olha de Employer Brand hoje que você fala, isso é muito 2018. Quando você vê que ainda não tem essa cara de verdade, né? Não tem essa autenticidade, essa coisa genuína. Hoje eu vejo muito mais algo genuíno de vamos ver quem de fato nós somos, enaltecer o que a gente tem de bom, trazer os pontos de atenção que talvez para essa pessoa, para os motivadores dela nesse momento de carreira e vida, não dê match,
mas é o que tem para hoje. Se quer vir com a gente, a regra é essa. Então, eu vejo, assim, uma linha do tempo bem clara Sim. entre a Disney e a vida como ela do employer branding. E isso, para mim, foi muito rico também. De também ir entendendo o que funcionava para uma empresa que não necessariamente funcionava para outra. Trabalhar employer branding no iFood em 2017 e trabalhar no Zé Delivery em 2019 e 2020, dentro da Ambev, num outro momento histórico, econômico, com pandemia, com trabalho remoto, enfim, para mim foi muito rico nesse sentido de que, de fato, uma coisa é a teoria, a outra é a prática, e de fato, cada caso é um caso. Não adianta querer copiar o que o coleguinha fez, ou o que você mesmo fez, o seu eu do passado, porque não se aplica. Exatamente. Tudo muda e, é óbvio, a estratégia tem que ser outra também. A gente vai falar bastante sobre IA, porque eu acho que você tem uma visão muito atualizada e prática sobre o tema, né? Principalmente voltado para a área de recursos humanos. Mas o que você pensa que vai ser o futuro do Employer Branding? Você acha que vai ter muita IA? Você acha que vai ter muita automação? Você acha que vai ser, talvez a gente volta para algo mais artesanal, no sentido de ser mais autêntico? Eu acredito que vai ser mais offline e mais autêntico. Porque as pessoas, elas estão muito cansadas. As empresas estão no presencial. Uhum. Por que tudo tem que ser no online e aí depois você cai na berrine, como a gente está aqui nesse momento? Então, eu acho que a vida como ela eu acho que a experiência do candidato, ela precisa passar por esse lugar qual que vai ser a experiência que... Não adianta você vender uma coisa que não é real. Então, eu acredito que os pontos de contato, os pontos de relacionamento com os potenciais candidatos, né, no mercado, no Employer Branding, eu acredito cada vez mais está forte, voltou com tudo os eventos presenciais, não é à toa. As pessoas estão cansadas do Zoom, do Breakout Room, ninguém aguenta mais, todo mundo com câmera fechada, existe uma fadiga enorme do Zoom. E, em contrapartida, olha os eventos presenciais, não só no profissional, na vida, nos festivais de música, na prática, né? Então, assim, eu acho que a gente saiu da pandemia querendo algo diferente. E existe o melhor dos dois mundos, porque é claro que é legal você ter a possibilidade de um híbrido, ou você ter um dia de home office, né, que na verdade é um dia de remoto. É legal isso, é legal, mas e a vida como ela é? Eu acho que a gente precisa dar uma degustação disso no dia a dia, nos pontos de contato com os nossos potenciais candidatos, com as pessoas que a gente está como empresa namorando. Então, eu acredito que tem mais a ver com autenticidade, tem mais a ver com o que de fato faz sentido para aquela cultura, do que se vai ter IA ou se não vai ter IA. Eu acho que a IA, ela vai ajudar como meio, né? Vai ajudar a automatizar, vai ajudar para ver dado, para tirar insight, para resumir, para planilhar. Isso vai acontecer porque já está acontecendo. Mas eu acredito que da mesma forma que as marcas B2C, né, aquelas marcas que são focadas no consumidor final, elas também estão se transformando, as personas que a gente tem, que a gente olha, né, nas jornadas, também estão se modificando, os hábitos de consumo se modificaram, então as marcas empregadoras também devem se adaptar. Você vê isso acontecendo no curto prazo? Essa estratégia e essas ações híbridas entre online e offline do ponto de vista da marca empregadora? Eu acredito muito que, como sempre, a tecnologia ela acaba criando muita tendência. Inclusive, o próprio Employer Branding para o público de tecnologia vem mudando muito. Sim. A gente vê empresas gigantescas e com muito dinheiro para Employer Branding anunciando dentro de novela, Exato. No horário nobre. Né? Quando eu falava no iFood de investir em out of home, em relógio, perto das universidades, falavam que eu era maluca. Então, eu não era tão maluca assim. Não. Eu só não tinha o budget que eu precisava Exato. Naquele momento. Mas... Tava só à frente do seu tempo, só isso. Talvez, achei chique. Mas eu vejo muito que quando a gente olha para esse público de tecnologia, é um público que, querendo ou não, é mais volátil,
né? Existe um turnover muito rápido, eles estão o tempo todo, a gente está o tempo todo concorrendo por eles com empresas do mundo todo, e isso é óbvio, isso não é novo. E eu acredito que a forma como a gente se relaciona com o público de tecnologia vai ajudar a mostrar muito das tendências. Então, por exemplo, não é à toa que recrutamento de tecnologia vem pessoas de vários países aqui para o Brasil para fazer encontros pessoalmente, para conhecer as pessoas e para contar e para ouvir. Então, assim, eu acredito muito que esse setor vai continuar criando tendências e a gente vai continuar aprendendo com eles. Por quê? E não é porque eles são melhores ou piores, não. É porque, primeiro, eles têm mais verba para isso. Segundo, porque a concorrência é muito grande. E terceira, porque é um público altamente instruído, questionador e que não engole qualquer coisa. Sim. Então, eu acho que ajuda, de fato, a criar tendências. E, para mim, esse híbrido, esse presencial vem com força. E aí a gente não pode falar de marca empregadora sem falar de Candidate Experience. Sim. Né? Que é uma área, sempre teve, mas nunca de uma maneira tão organizada. E não com esse viés tão estratégico, de fato. Verdade. Né? Como é que você vê como que as empresas estão tratando a jornada do futuro colaborador? Qual é a visão que você tem do momento atual e o que você acha que vai ser do futuro de curto prazo? Curto prazo, no máximo 2 anos. Tá que bom. eu acho que é uma área que pode mudar muito rápido. Concordo. Porque quando a gente fala de candidato, cada vez mais a gente está falando de mais gerações. Sim, verdade. Quando a gente olha para a experiência do candidato, eu acho que a gente ainda tem um pessoal preso na Disney, de aqui você tem isso, aqui você tem aquilo, aqui, né? Que é só mostrar o lado legal da empresa, de não ter esse lado da autenticidade, do lado de talvez isso aqui para você não faça sentido, pondere e tudo mais. Mas eu vejo que existe um planejamento e uma organização muito maior e uma ambição, de fato, de cuidar dos pontos de contato. Porque eu vejo que o RH está muito mais alinhado, os diferentes atores que estão ali participando da experiência do candidato. A minha maior preocupação e dor, e imagino que não seja só minha, é com os gestores que participam do processo. Porque muitas vezes eles acabam desengajando as pessoas justamente por não estar alinhado com a estratégia, E às vezes não é porque a gente nunca vai querer que alguém minta no processo, não é isso. Não é que, olha, eu estava contando uma história bonita, você veio e contou a história errada. Não é isso. Mas é o desalinhamento. O desalinhamento entre o discurso e a forma, o tom de voz que a gente está falando de todo mundo como empresa. Né? Não é a Nara, o Eduardo, a Letícia, não é isso. Então, eu acho que a gente precisa ainda engajar as pessoas dos outros times da empresa para a gente conseguir proporcionar uma experiência do candidato mais redonda. Então, não só contar a mesma história, com o mesmo tom de voz, mas alinhar a expectativa e não contar algo que é só para o canto da sereia, para a pessoa engajar, porque depois vem o vale, né? Depois vem o onboarding, depois vem os 3 meses e aí, essa pessoa vai ficar ou não vai ficar? E até isso, né? Eu acho que até muito pouco tempo atrás as pessoas não mediam isso, né? As pessoas não mediam o tempo que a pessoa, nem o tempo que a pessoa leva para rampar, nem o tempo que a pessoa fica depois de uma vaga preenchida. Muita gente olhava só para quantas vagas cada recrutador fechou. Você sabe disso melhor que eu, né? Mas qual que é o tempo que essa pessoa levou para rampar? Qual foi a primeira avaliação de performance dessa pessoa? Quanto tempo ela saiu Quanto tempo ela saiu ou não? Quanto tempo que ela levou para poder chegar no próximo cargo? Enfim, essa análise que deveria ser básica, ela não acontecia. Então, eu vejo cada vez mais um esforço para entender os pontos de contato da experiência do candidato, para entender até aonde que a gente perdeu ele. Né? Tava indo tudo tão bem, por que não aceitou a proposta? Pô, a gente errou em algum lugar, tinha em algum lugar essa isca, né, essa dica, e a gente não pegou. Então, eu vejo um time de recrutamento muito mais maduro, muito mais pragmático, e isso eu vejo como uma evolução muito grande. Agora, para onde a gente está indo, eu não sei dizer, eu não sei se a gente já
já estaria num novo momento da experiência do candidato. Eu vejo ainda muita oportunidade na experiência do colaborador, Sim. mais do que a do candidato. Eu acho que a do candidato, talvez, a gente tentar reinventar a roda nesse momento, talvez exista um desalinhamento de expectativa. Se a gente sofisticar demais Exato. aqui e depois não ter para entregar na experiência de fato quando a pessoa entra, sabe? Concordo. Eu acho que talvez em algum momento a gente vai ver empresas que vão segmentar essa parte do Candidate Experience por geração. Porque seriam personas diferentes, né? Eu acho que em algum momento a gente vai ver isso. Vai depender muito do quanto custa cada personalização de cada geração. Eu concordo, eu tenho só uma... Mas eu não acho que vai ser geral, tá? Eu acho que vai ser uma ou outra empresa que vai fazer isso, vai ter um destaque bacana. Puxa, mande o seu currículo por correio, sei lá. Sim. Não, eu mande aqui presencialmente, Isso. né? Enfim, eu concordo que é bem possível isso, mas eu acho também que a questão de ser o recorte por gerações, eu também acho que é polêmico. Sim, é polêmico. Porque a gente tem pessoas com diferentes motivadores nas mesmas gerações. Sim. Então, assim, o meu palpite, olhando para a experiência do colaborador, é que a gente cada vez mais deveria entender os motivadores de cada pessoa, desde da experiência do candidato até o momento que a pessoa vai embora, porque dessa forma a gente conseguiria não só entender melhor as motivações e dar de fato recursos, reconhecimentos, ferramentas de acordo com o que aquela pessoa espera, né? Flexibilizar, né? Não só os benefícios flexíveis, mas como que a gente consegue, é o que eu sempre brinco, né? Se você está só oferecendo para as pessoas mais dinheiro ou mais responsabilidade, é um problema, porque você poderia ter um leque muito maior de reconhecer essa pessoa, né? Só que o que é reconhecimento para cada pessoa? Depende da expectativa, porque depende do motivador daquela pessoa. Então, eu apostaria muito mais para, além das gerações, eu olharia muito mais para o que motiva cada pessoa naquele momento, naquela fotografia daquele momento, né? E aí a gente deixa de ter uma Nara especialista em Employer Brand, Candidate Experience, para ter uma Nara especialista em cultura. Né? Tem um desenvolvimento seu claro nisso. Legal. Quando você fala de motivadores, primeiro que os motivadores eles mudam, né? Eventualmente. Como que uma empresa coloca essa mecânica para rodar? Por exemplo, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano? São os mesmos, é a mesma árvore de motivadores? Ou você acha que cada empresa, cada contexto tem que ter o seu? Como que eu, como recursos humanos, eu me mantenho alerta sobre este tema? Primeiro, eu acredito que a pesquisa de clima ela é fundamental para a gente ouvir as pessoas em tempo real, mas depende muito da maturidade daquela cultura e do momento que aquela empresa está vivendo. Porque dependendo do momento que você está vivendo, quanto mais você pergunta, mais ansiedade você gera para aquelas pessoas. Mais informação você tem, menos ação você tem também. Exatamente. Então, eu acho que tem que ser proporcional. Qual que é, de fato, a forma que você tem de tomar uma iniciativa em relação a isso, né? Se você não tiver o que fazer, não fica perguntando, porque é isso, é o que tem para hoje. Mas se você, de fato, tem a ambição de ouvir as pessoas, de tomar decisões estratégicas, de ver o ponteiro movimentar, fazer a pesquisa de clima, para mim, é o principal, é o básico, né, para fazer isso bem feito. Mas poucas empresas rodam focus group, pouquíssimas empresas. Normalmente, até o pessoal que aplica Great Place to Work acaba fazendo, mas não é algo tão intuitivo. A gente não vê tanta gente investindo, de fato, nisso quando você não contrata a consultoria, né? Então, é algo que todo mundo poderia fazer e muitas vezes não faz. Pesquisa de clima você sugere de quanto tempo? Depende do momento da empresa. Eu já rodei pesquisa de clima semanal, no auge da pandemia, no Zé Delivery. Tá, mas isso é porque a gente estava num contexto de urgência. Totalmente.
E a gente tinha um perfil de pessoas que moravam sozinhas, com depressão, ansiedade, e aquelas pessoas, elas precisavam ter um lugar para elas falarem sobre isso, enfim. Então, para além disso, existia toda uma experiência que, de fato, foi desenhada para as pessoas interagirem e terem momentos e terem espaços, enfim. Mas é claro que não é esse o ideal. Semanal foi uma grande loucura que a gente fez, porque precisava, depois virou quinzenal, e depois virou mensal. E tem empresa que de 6 em 6 meses faz sentido. Então, para mim não tem uma regra, o mais importante é que seja condizente. Quando você tem alguma válvula ali, algum tipo de gatilho que você vai fazer algo com aquilo de fato. O que eu sempre falo é explicar para as pessoas o que eu vou fazer com aquela informação. Se você não explica o que você vai fazer com aquela informação, a chance das pessoas não verem valor naquilo, não confiarem e não responderem, ou responderem de qualquer forma, é enorme. Quando você fala, eu brinco, né? Quando você trata adulto que nem adulto, e você fala, eu tô pedindo isso porque a intenção é essa, e eu quero tomar iniciativas a respeito disso, as pessoas tendem a levar a sério e até reconhecer. Poxa, que legal, o RH está ouvindo a gente porque vai fazer algo com isso. Então, eu acho que é isso. Não tem uma regra, não tem um número mágico de qual é a sazonalidade perfeita, mas o primeiro passo é ouvir as pessoas, o segundo passo é conseguir clusterizar as diferentes necessidades e conseguir ver como que você faz o plano de ação e até o que você vai conseguir entregar. Se é uma pessoa que está trabalhando nisso, ou se é um time inteiro, né, como envolver HRBPs nisso, como de fato fazer planos de ação, não só o RH trabalhando, mas as próprias pessoas trabalhando, né? É muito fácil você rodar a pesquisa de clima e culpar o RH pelo resultado. Sim. É um clássico, né? Mas como que você de fato envolve os gestores, envolve a diretoria e faz esse ponteiro mudar, né? Você trouxe um ponto interessante que tem a ver com essa tua fala recente, que é o desalinhamento entre os gestores e o RH, né? Por que esse desalinhamento ele é tão comum? Falta de comunicação efetiva, falta de comunicação geral? O que separa, muitas vezes, os gestores de negócios da área de recursos humanos está representando ali uma cultura? Eu acho que ainda existe um preconceito muito grande com o RH. Muitas vezes as pessoas esperam muito pouco do RH. Eu já ouvi coisas do tipo, Sim. Caramba, o RH fez isso, que legal. E aí eu olho e falo, pô, não fiz mais que minha obrigação. Então eu acho que existe uma expectativa muito baixa sobre o trabalho do RH. De novo, culpa do RH, que precisa se reposicionar, que precisa falar de negócio, que precisa trazer dados, que precisa, né, se apropriar do espaço que é do RH. E eu acho que faltam conversas francas de cima para baixo sobre isso aqui não é do RH, isso aqui é de vocês, gestores. Né? Quando você tem uma diretoria que compra essa briga e que faz com que os gestores saibam exatamente qual é o papel do gestor e pelo que eles vão ser cobrados e responsabilizados, é um outro cenário. Se não existe isso, se não existe esse trabalho do RH com a diretoria, é só foi o RH que pediu, foi o RH que mandou, foi o RH que barrou, e aí existe uma terceirização da responsabilidade. Existe até uma criação de rivalidade de eles e nós. Então, quando o RH não tem, e também eu atribuo isso ao RH também, muitas vezes não ter uma cadeira maior como deveria. Sim. Porque, às vezes, ele está deslocado. Chegou a ter, né? Na pandemia, chegou a ter um ensaio ali de 1 ou 2 anos. A gente viu várias matérias, várias pesquisas até. A partir do momento ali que a pandemia, todo mundo entendeu que ela iria acabar um dia, meio que teve uns passos para trás. Sim, a gente até ouviu coisas do tipo, o RH tinha que acabar. Né? A pesquisa do Google fala sobre isso, né? Eles tinham essa hipótese, e aí o que eles fizeram no fim foi, encontraram o que faz um gestor bom. Porque é importante, é necessário, e foi o que a pesquisa acabou revelando, né? A Oxygen. Mas eu acho que é isso, eu acho que é esse eles e nós que não pode continuar mesmo.
né? E precisa dar tanto alavanca para os gestores, mas também precisa responsabilizar, né? Se você responsabiliza os gestores apenas pelo resultado de negócio e não responsabiliza pelo que ele fez de bom, né? Reconhece pelo que ele fez de bom, ou responsabiliza pelo que ele fez que foi negativo, seja para a cultura, seja para a empresa, para o clima, enfim, aí é uma mensagem esquisita, né? É engraçado que uma parte significativa daquilo que você conta e daquilo que você compartilha com a gente tem a ver com comunicação. É verdade. Né? Como você fala, como você compartilha. Qual o peso da comunicação para o sucesso da área de recursos humanos? Eu acho que é gigante, mas eu não sei se eu tô supervalorizando, tá? Não sei se eu tô supervalorizando porque é a minha área de origem, mas eu acho que a comunicação, ela é essencial desde o momento que você escolhe comunicar ou não comunicar algo, porque ali não é um plano estratégico, é um plano tático, né? Uhum. Mas como que você faz as coisas, como você cascateia as informações, como que você... Toda essa parte estratégica, se você não tem esse conhecimento prévio, a chance de você criar uma crise é enorme. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas acham que é um conhecimento empírico. Que não é um conhecimento técnico. E não é, né? A gente sabe que dá muito problema. E normalmente as pessoas acham que, assim como RH, que todo mundo acha que sabe fazer, comunicação todo mundo acha que sabe fazer também, né? Então, eu acredito num poder de transformação muito grande quando existem pessoas com esse conhecimento dentro do RH. Eu diria que para mim, um dos grandes fatores de sucesso de qualquer recursos humanos é ele saber se comunicar. Porque existe uma diferença entre um e-mail e um café. Não quer dizer que é um ou outro, mas eventualmente vai ser os dois. Exato. Quando que você usa um, quando que você usa o outro. Exato. E assim, comunicação como um todo, né? Muitas vezes as pessoas elas estão no automático. Eu preciso divulgar uma vaga. Vamos no LinkedIn. Essas pessoas estão no LinkedIn? Quem falou para você que elas estão no LinkedIn? Né? Exato. Dependendo da vaga, elas estão no vagas.com. Dependendo da pessoa, vai ser o carro de som. Exato. De repente vai ser um lambi-lambi. Exatamente, né? Então, eu já trabalhei no passado lá no... Foi no Zé Delivery? Eu tô tentando lembrar, acho que foi no Zé Delivery. Que a gente trabalhou jornal de bairro. Porque a gente tinha um programa que era específico de trainee. Não, desculpa. Era um programa específico de estagiário para pessoas pretas. E a gente queria pessoas pretas, periféricas, enfim, com todo um recorte social importante. E a gente falou, cara, não é na Folha de São Paulo, não é, no Globo, não é quando a gente pensa em imprensa, que a gente quer atrair pessoas que não se sentiriam atraídas normalmente. O Zé não é para todo mundo, né? A gente falava muito isso. O Zé não chega em qualquer lugar, não tá nas comunidades, não tá... Então a gente falou, a gente tem que chegar nesses mesmos lugares. Então a gente fez divulgação por a rádio, a gente fez divulgação em jornal de bairro, e foi super legal. Muita gente falou, caramba, por que vocês estão querendo, né? Até estranha. Então, eu acho que esse lugar de você pensar a comunicação vale tanto para a comunicação interna, quanto para você trabalhar a cultura, de você sair do automático e pensar qual é o seu público-alvo, qual que é o seu objetivo, o que você quer com isso, em que espaço de tempo, né? Em que momento da história, que momento do negócio. Eu acho que esse conhecimento, ele não só favorece muito, como ele torna, eu acho que ele profissionaliza e ele torna o RH mais estratégico. Eu concordo com você 100%. Eu acho que talvez seja uma das habilidades, se não for a habilidade mais necessária para que um RH ele sobreviva. Eu acho polêmico. Eu sei que você vai tender para concordar comigo. Sim. Mas ao contrário do que People Analytics, pensamento crítico, eu acho que desenvolver o senso de comunicação, tanto da parte técnica tanto da parte conceitual até a parte técnica, é o diferencial entre um RH que ele funciona de uma maneira estratégica e harmônica com as outras áreas, do que simplesmente aquele que não funciona. Por quê? Porque quando a gente fala de comunicação, não é só
vou mandar um e-mail e uma mensagem pelo WhatsApp. Quem tem que estar, o que essa pessoa vai receber e, principalmente, como ela vai receber essa mensagem. Perfeito. E se existe um call to action, né? Exato. Ela tem que fazer alguma coisa com isso? Exato. Não tem? Exato. Como que isso vai ressoar? O que eu quero com isso, né? Eu concordo 100% contigo e é muito doido, né? Agora, conversando contigo, veio um monte de caso, né? Um monte de exemplo na cabeça. Uma coisa legal que a gente fez na época da Log, a gente mudou completamente a avaliação de desempenho e a gente fez um rebranding dela. Porque ela tinha uma aceitação tão baixa, uma credibilidade tão baixa, que a gente falou, a gente vai mudar tudo. A gente vai mudar o nome, a gente vai mudar a identidade visual, a gente na época fez toda uma campanha, então a gente fez teaser na Elemedia, nas TVs corporativas, a gente fez um teaser a gente envelopou os elevadores, dizendo que a evolução estava chegando. E as pessoas falavam, evolução, o que é isso? O que é isso? No fim, evolução era a avaliação de desempenho. E aí a gente mudou todo o processo. E todo mundo falou, o fato de ter mudado toda a cara desse produto de RH fez toda a diferença. E aí a gente conseguiu um NPS altíssimo, a gente não precisou reforçar nenhuma comunicação, a gente não precisou prorrogar nenhuma etapa. Então a gente teve uma adesão bizarra, uma avaliação do produto sensacional. As pessoas se sentiram parte porque elas foram envolvidas. A gente rodou um MVP com as pessoas. Então, assim, toda a parte todo o conceito de design que a gente pensa de um produto, né, digital, a gente usou as mesmas técnicas para poder rodar não só o reposicionamento dela, que é a parte de comunicação, mas para a gente tomar decisões a respeito dela. Então, assim, faz toda a diferença, né? E muita gente falava assim, você tem facilidade porque você é de comunicação, como se fosse só um a mais, né? Mas, na verdade, foi a raiz de tudo isso, né? As tomadas de decisão, elas foram todas dessa forma, justamente porque não tinha credibilidade, ninguém acreditava. Imagina, para a pessoa ser promovida, ela tinha que fazer avaliação e as pessoas não faziam avaliação. Era nesse nível. Então, Você tinha ali uma falta de visibilidade do instrumento. Era uma ferramenta... Por quê, pra quê e como? Exatamente, era uma ferramenta que não tinha nenhuma credibilidade e que passava batido. E a gente fez o contrário, a gente mobilizou a empresa inteira em relação a isso e a gente conseguiu uma conversão incrível num tempo recorde, óbvio, envolvendo marketing, um time super parceiro. Mas se fosse uma pessoa que não tem uma visão de comunicação, provavelmente ela ia fazer uma mudança apenas processual, apenas dentro da Culture Rocks, ia ser aquilo, ia passar batido. Então, eu acho que esse olhar também de produto, de produtizar, né, o que a gente tem dentro do RH, os nossos pontos de contato, da experiência do colaborador, eu acho que também muda muito. As pessoas também, eu acho que elas sentem que existe um cuidado maior, que existe um outro olhar, né? Que é a mentalidade que eu falei do marketing, né? Sim. Querendo ou não, para mim está muito claro que já existe uma fusão sólida dessas áreas e dos conceitos. Só que ao invés de você olhar o teu cliente externo que vai te gerar receita, você olha o teu cliente interno que também vai te gerar receita, só que de uma outra perspectiva. Com certeza. Quando a gente olha, você falou não só do marketing, mas quando a gente bebe da fonte do CX também, Sim. Né? O EX e o CX andam do ladinho um do outro, né? Então, como que a gente aprende e retroalimenta o processo como um todo, né? A tua atuação ela é muito humanista, né? Ela é muito centrada no indivíduo, em todos os aspectos. Nisso, e entendendo que você veio de uma área especialista, jornalismo, comunicação, employer branding, candidate experience, cultura, dentro das várias ferramentas. E aí a pergunta de ouro. Por que é tão difícil para as empresas desenvolver as lideranças? Você que tem uma visão de fora. Pergunta de ouro. De ouro. Certeza que Noé teve vários problemas ali, quando ele foi contratar alguém, falou, caramba, esse cara, eu vou ter que deixar ele de fora. Certeza que ele falou. Olha aqui, sei lá, que assistente de madeira ruim. Vou ter que deixar esse cara de fora do meu barco.
É muito doido, né? Eu acho que de forma geral as empresas elas falam muito sobre isso, mas eu acho que elas subestimam o poder que tem um gestor de prejuízo à marca e à empresa. Eu acho que existe, uma vez que as pessoas subestimam o poder que está na mão dos gestores, porque não adianta o RH estar redondo e os gestores não se engajarem, não entenderem qual é o propósito, não serem parceiros e não se apropriarem dos produtos de RH, que é o que mais acontece. Sim. E aí, de novo, reforço eles e nós. Uma vez que a gente tem gestores de diretoria que não encontram o RH como, de fato, parceiro de negócio, mas encontra como eles e nós, eles estão aqui para dizer o que a gente vai fazer ou não vai fazer, para seguir a lei, e a gente está aqui para fazer o negócio funcionar de verdade, porque é essa mentalidade antiga, né? Enquanto isso acontecer, a gente não vai desenvolver, porque aí é desenvolver por desenvolver. É dar treinamento por dar treinamento. É uma mentalidade, né? É o tal do mindset, que as pessoas falam tanto. Se a diretoria não comprar isso e não cascatear para os gestores, não adianta. O RH sozinho não vai desenvolver a liderança. Precisa ter o tal do exemplo, né? Que é o básico, mas precisa ter uma ambição de fato, reconhecer as pessoas pelos motivos certos e de dar para a pessoa a responsabilidade sobre algo que não foi certo, né? Que é o básico também. Desde a infância a gente tem isso, na escola, mas às vezes dentro das empresas existe uma mensagem esquisita, né? Você fala uma coisa e você faz outra. Você fala uma coisa e faz outra. Então, vira um papo de maluco, né? Então, enquanto a diretoria não cascatear junto com os gestores, que o RH é parceiro e que todo mundo junto pode fazer uma empresa melhor, uma experiência melhor, que vai deixar as pessoas mais felizes, mais satisfeitas, elas vão ficar mais tempo na empresa e por isso elas vão ajudar a atrair mais pessoas. Enquanto não existir esse entendimento de que todo mundo está trabalhando pelo mesmo fim, as pessoas não vão conseguir, de fato, trabalhar o desenvolvimento de liderança. Os casos bem-sucedidos tinham o buy-in 100% da diretoria e existia consequência, né? Tanto para o bom quanto para o mal. A consequência do bom era, vamos reconhecer, vamos dar mais espaço, vamos... E para o mal olha, eu ouvi várias vezes um CTO falar que cultura não promove, mas cultura demite. Né? E isso acontecia. Então, você fala aquilo que você pratica. E isso é importante, né? Como que você enxerga, obviamente, a tecnologia e recursos humanos já estão de mãos dadas há muito tempo. Como que você enxerga o uso da IA, que eu não acho que a gente utiliza 5% do que vai ser ainda, principalmente quando a gente fala de recursos humanos. A maioria é tudo automação. Simples até. Como que a gente consegue usar a tecnologia para analisar performance, para analisar comportamento, eventualmente sem perder a humanidade? Difícil, hein? Porque a gente nem está ainda, desculpa te interromper, Imagina. A gente não está nem ainda na fase de experimentação. A gente está na fase do descobrimento daquilo que pode ser possível fazer. Então, provavelmente, a resposta para essa pergunta ela vai aparecer daqui a uns 5 anos. Exatamente. Se o mundo não acabar antes. Eu acho que é ousado demais, até de repente prepotente demais da minha parte, tentar responder de verdade essa sua pergunta. Eu acho que as pessoas elas estão ainda brincando para tentar se familiarizar, para entender de fato o que é possível fazer ou não. Estamos nesse momento de descoberta. É o tal do discovery, né? A gente está nesse momento. Eu acho que o papo de gente grande vai acontecer daqui a, de fato, uns 5 anos, porque muita gente fala sobre o desemprego por conta da IA, ninguém fala que você pode ser promovido, você pode ser reconhecido por conta da IA. De novo, a IA, ela não é o bicho-papão, né? Ela é um meio. Ela não é a Skynet, viu? Pra você que é nerdola, não é a Skynet. Isso não vai... O mundo não será dominado pelas máquinas. As pessoas, elas têm um medo pueril, né? É porque vende, Nara. Vende. Falar que você vai perder o emprego por causa da IA, vende, cara.
Mas é muito doido, né? Na verdade, o que a gente tem cada vez mais acesso a todo tipo de tecnologia e cada vez mais nós somos autodidatas para aprender isso, ou seja, todo mundo tem acesso, você não precisa fazer um curso, você pode fazer um curso, se você quiser. Sim. Mas se você não quiser, só de você fuçar, você vai aprendendo. E as pessoas, muitas vezes, elas querem se colocar no lugar de vítima, não no lugar de protagonista. Lá vem o RH falando de protagonismo. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. As pessoas em 2025 me perguntam sobre plano de carreira, entendeu? O único lugar que tem plano de carreira hoje é no Exército, é nas Forças Armadas e olhe lá. Exatamente. Então, é isso. As pessoas, elas precisam entender que elas precisam ser de fato, as protagonistas da carreira delas, porque não importa onde elas estejam, elas precisam ser relevantes, elas precisam se manter relevantes. E a IA faz parte de se manter relevante. Ela é um atributo no meio de tantos, né? As pessoas precisam aprender a falar, a ouvir, a dar feedback. E precisa aprender a usar a inteligência artificial, não porque é cool, não porque está na moda, mas porque, de fato, vai otimizar muito do trabalho. Sim. Né? O que eu sempre digo a IA hoje é um bom estagiário. Que você precisa revisar tudo aquilo que ele fez. Eventualmente você vai ali achar errinhos, você vai mexendo ali nos seus próprios prompts e vai saindo coisas muito boas, mas que você sempre vai precisar ali dar um toque final. Concordo, mas pegando a sua pergunta como gancho, como que a gente faz para ser humano sem ser... e tirar o viés da IA é o maior desafio, né? Com certeza. Porque quando a gente olha para os profissionais de tecnologia que estão por detrás da IA, são todos muito parecidos, né? Sim. Então, esse é o lado humano e cada vez mais pessoas diferentes. Eu sei que é super polêmico, a gente já está discutindo há quanto tempo aí a questão da diversidade e inclusão, se as empresas têm que ter ou não uma área de diversidade. Mas, de novo, não é uma área, é uma mentalidade. Sim. Né? Que você só vai inovar com pessoas com backgrounds diferentes, ponto. E aí, quando você olha para esse lado de vamos olhar o que a IA está fazendo, não importa quem esteja olhando, tem que ter esse olhar. Sim, né? Sim, de fato. Nara, como é que você, o que você vê de tendência que vai impactar a área de recursos humanos, e aí pode ser não só tendências ligadas à área, nos próximos 2 anos? Porque eu percebo, e isso é muito mais uma percepção minha, de que RH está cada vez mais sendo influenciado por outras áreas. Verdade. O que você vê, assim, como talvez tendências nos próximos 2 a 3 anos? Tirando IA, que é... que é o lugar comum já, né? Que é o óbvio ululante. Eu vejo a gente cada vez mais bebendo realmente de outras fontes. A gente já falou aqui de marketing, a gente já falou aqui de CX, né? Do Customer Experience. Que não deixa de ser comunicação com diferentes públicos, né? Com diferentes público-alvo. Eu vejo uma aproximação muito grande, que não é nada novo, né? Com sustentabilidade, com a parte de compliance, com toda essa parte ligada à diversidade e inclusão também, que acaba sendo RH, mas muitas vezes também está no ESG. Sim. Né? E como que a gente se relaciona com a comunidade? Quantas pessoas de fato se relacionam com a comunidade? Né? Isso deveria estar no papel do employer branding. Né? E quantas empresas de fato fazem isso bem? Né? Só não fazem... muitas empresas acabam fazendo só a hora que deu ruim, né? Na hora que está dando processo, na hora que você precisa, né, fazer algo... você fez algo de errado e tem que limpar a caquinha ali, né? Então, eu vejo muito a gente olhando para outras áreas de negócio e aprendendo com elas para a gente conseguir transformar cada vez mais o RH numa área estratégica. Então... compliance, sustentabilidade, descarbonização, enfim. Eu acho que a gente consegue aprender com essas outras áreas e consegue ter um olhar cada vez mais, olhando de formas diferentes, como que a gente pode atrair as pessoas por motivos diferentes e como a gente pode engajar as pessoas por motivos diferentes. Que não seja benefício, que não seja salário, que não seja só aquilo que está dentro do escopo do RH, sabe? Você consegue dar exemplos do que tem além do salário e do pacote de remuneração? Essa pode ser uma pergunta... Aliás, é uma pergunta simples, mas eu sei que ela tem uma complexidade grande. Sabe por quê? Porque existe uma dicotomia entre aquilo que as pesquisas mostram versus aquilo que a realidade
dos processos seletivos mostram também. Exemplo clássico. Remuneração está no 6º item daquilo que as pessoas avaliam quando vão mudar de emprego. Mentira. Claro que é. É o primeiro. Com certeza. É o primeiro. Mas aí, Eduardo, eu vou ser polêmica. Tem aquele negócio chamado pirâmide de Maslow. Sim. E quando a gente olha para a segurança financeira tá lá embaixo. Sim. Então, assim, é que socialmente não é tão aceito, né? Ai, que feio, saiu por dinheiro. Dinheirista, famoso dinheirista. Ai, nossa, que mercenário. Então, assim, só o fulano ou o Beltrano é que paga a conta. Ninguém mais paga. Todo mundo tá trabalhando por amor apenas. Exato. Então, assim, eu acho que não é socialmente aceito, né? Principalmente aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil tem essa coisa de você precisa ser grato pelo seu trabalho. Cara, não é assim. E até uma cultura bem paternalista, né? De que somos uma família e dívida de gratidão. Quantas vezes eu ouvi isso de gestor? É que eu tenho dívida de gratidão com o fulano. Gente, é trabalho, é empresa, a relação é outra. É uma relação comercial. É uma relação transacional. Ponto. Né? Você está, entre aspas, fornecendo para mim o teu capital intelectual ou a tua força motriz por uma remuneração financeira. Ponto. Então, assim, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas respondem aquilo que elas acham que querem que ela responda. Entende? Porque quando a gente olha, de fato, para a pirâmide de Maslow, se você olha a questão de autoestima, tá lá no topo. Sim. Né? Então, assim, de fato, quando a gente olha para relações abusivas, né? Tanta gente em síndrome de Estocolmo, né? A pessoa tá sofrendo, não tem reconhecimento, não tem oportunidade, tá há 1000 anos, se sente vítima. E por que não sai de lá? Porque fica apaixonada pela empresa. Entendeu? Então, assim, de fato, quando a gente olha para a pirâmide de Maslow, para mim, ela responde muita coisa. Então, de fato, benefício e remuneração tá na base, acabou, entendeu? É claro, se vierem para mim e falar, Nara, a partir de agora, você tem, você pode escolher se você quiser ter um plano de saúde do seu cachorro aqui comigo. Cara, é um diferencial. Pode ser que um dia seja commodity, porque as pessoas têm mais gato e cachorro que filho hoje em dia. Mas hoje uma empresa que oferece um plano de saúde animal é um diferencial. E dependendo de quantos animais aquela pessoa tem, vai estar na base, né, da pirâmide de Maslow dela. Então, assim, eu vejo muito como existe muito o que as pessoas respondem pelo que é bonito responder. Mas, de fato, remuneração e benefício, para mim, é a base da pirâmide. E quando a gente olha para reconhecimento de outras formas, quando a gente manda uma pessoa para Harvard estudar, isso tem preço? Cara, mesmo que a pessoa tenha o dinheiro... Porque ela vai ter o tempo deliberado. Entende? Então, assim, quando a gente vira para uma pessoa e fala, você vai ter tempo para você fazer, eu vou te contratar e você pode fazer seu mestrado na sua aula de tarde e você não vai ser descontado por isso. Então, assim, tem outras formas de você atrair e engajar as pessoas. Eu não gosto de reter, né? É engajar. Eu acredito em engajamento, eu não acredito em retenção. Porque retenção nem sempre é positivo, né? Às vezes você está retendo alguém que não deveria estar retendo. E que não quer estar lá, né? Exato. E outra, quando você quer reter é porque já deu ruim. A pessoa já está olhando para fora, ela já não está feliz, aconteceu já algo errado e você está apenas remediando, né? Então, eu não acredito na retenção, eu acho que a retenção é uma maluquice. Mas eu acredito muito que, dependendo do perfil da empresa, dependendo do momento de vida da empresa, do momento financeiro também, econômico, a gente consegue olhar para fatores que não sejam remuneração e benefício e consegue gerar experiências únicas. Poxa, essa pessoa fez um trabalho incrível e ela vai ganhar uma viagem com a família, que, de novo, ela às vezes até teria o dinheiro, mas ela vai sempre lembrar que foi graças ao desempenho dela que ela ganhou aquilo. Então, eu vejo muito como gerar experiências para além do que é dinheiro, cadeira, dinheiro, cadeira. E aí, isso para mim é... Porque chega uma hora que tem um teto. E assim, não é que tem um teto... Tem um teto financeiro. Sei lá, você não vai conseguir ganhar mais do que 50 conto por mês. Mais X de bônus. Não vai. A não ser que você saia daqui e seja o dono. E aí, você faz o quê?
A maioria das empresas não faz, né? Exato, fica aí. Não faz. Mas também tem outras formas, né? Tem incentivo de longo prazo, tem outras formas, né? Tem outras ferramentas que você pode usar para que a pessoa sinta que faz sentido ela continuar construindo uma carreira no médio e longo prazo com a empresa. E muitas empresas não estão nem usando esse tipo de ferramenta, né? Esse tipo de recurso, né? Eu acho que o desafio máximo é quando você tem um talento na tua empresa, ele já está no nível máximo financeiro, ele não pode ser promovido por qualquer que seja o cargo. Que tipo de desafio que você dá para ele? Como é que você mantém esse cara engajado? Bota esse cara como mentor, bota esse cara como board de outra empresa do grupo que está num outro estágio, né? Coloca essa pessoa para dar treinamento para as pessoas de uma coisa que ela é incrível e que as pessoas têm dificuldade. Eu acho que tem tanta oportunidade. Coloca essa pessoa para ela criar um projeto novo, um projeto que lembra da pirâmide de Maslow, de voluntariado, de reciclagem, de ter reconhecimento de outras formas. De outras formas, de envolvimento com a comunidade, enfim, algo que seja ganha-ganha, né? A empresa está ganhando, mas a pessoa está ganhando e ela está se sentindo reconhecida. Eu acho que tem, de novo, a gente tem que sair do automático. Muitas vezes a gente vai só pelo automático e o tal do bench. Odeio. Quando você faz bench, muitas vezes você sabe o que deu certo para aquela outra empresa, naquele momento. Naquele momento, mas não vai copiar o naquele coleguinha. Momento e naquele contexto. Exato. Pode ser uma inspiração, mas, né, não copia. Eu acho que sair do automático, eu acho que deveria ser um mantra. Sim. Nara, que dicas que você dá para as pessoas que trabalham em outras áreas e desejam migrar para a área de recursos humanos? Que dicas que você teria se dado? Olha, essa é super difícil. E com uma certa frequência me perguntam, sabia? É porque você fez uma transição muito bem sucedida. Obrigada. Pô, não dá para dizer que não foi. Eu acho que se aproximar do RH de onde você está é um primeiro passo. Propor, pedir para, de vez em quando, acompanhar uma reunião, entender. Eu usei muito de mentoria, né? Ao longo da minha jornada aí de migração diária. E eu acho que a mentoria, ela é muito gratificante para os dois lados. Então, eu acho que a mentoria é algo que vale muito a pena. Você fazia mentoria interna ou externa, com profissionais externos? Eu fazia mentoria com profissionais externos e com profissionais internos de negócio. Então, eu entendia que para eu ser um RH diferente, eu tinha que ter alguém do negócio me ajudando a entender do negócio. E com profissionais de RH, amigos, né, de RH, que me ajudaram a entender cada vez mais o que o RH era e que eu discordava, e o que o RH gostaria de ser e que eu não tinha naquele momento recurso para transformar. Desses mentores e desses conselhos que você teve, qual foi o conselho mais assertivo e qual foi o mais furado? O mais assertivo, eu acho que foi para eu ter calma. Porque eu sempre tive uma ansiedade de fazer as coisas muito rápido. E, querendo ou não, as mudanças para mim aconteceram de uma forma muito rápida. E eu me acostumei com aquela velocidade como se ela fosse um lugar comum e como se a vida inteira fosse ser daquela forma. E, às vezes, você precisa ter calma, você precisa respirar, você precisa fazer uma análise, você precisa... E eu estava num ritmo tão alucinante que eu não enxergava isso. E quando a pessoa virou para mim e falou, calma, normalmente a gente fica com raiva quando alguém pede calma. Mas... para mim, era tudo que eu precisava ouvir, porque a gente, muitas vezes, se acostuma com uma coisa, não quer dizer que ela está certa, né? E a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai mudar a empresa da noite para o dia. A gente precisa, de fato, ter calma e respirar. Até para a gente conseguir ter saúde mental e credibilidade na nossa fala, né? Então, eu acho que muitas vezes eu acabei... me atrapalhando por ter a coisa de executar e fazer e acontecer e calma. Não é no seu tempo. Exato. Então esse foi o mais acertado, super simples, mas que eu consegui ressignificá-lo e entender que realmente fazia sentido. Agora o mais errado... Mais furado. Mais furado... Olha, agora eu vou ser meio poliana na resposta. Eu acho que tem sempre um lado bom de conselho, sabia? Mesmo que ele seja furado, a gente aprende com ele, né? É bem poliana, mas eu acho que a intenção do conselho já é boa e, principalmente, a gente tem que ter humildade, né?
principalmente quando a gente está mudando de carreira. Então, por mais que o conselho esteja furado, eu acho que para alguma coisa ele vai servir. Mesmo que seja o ponto de vista da pessoa, mesmo que seja o ponto de vista do RH, da raiz, como eu brinco, eu acho que a gente tem como aprender. Então, acho que ter humildade é aprender com todo tipo de conselho, sabe? Então, assim, eu não lembro de um furado. O que você acha que teria sido da tua carreira hoje se você tivesse permanecido na área de jornalismo? Eu sei como eu estaria me sentindo, super frustrada. Porque hoje todo mundo é produtor de conteúdo, né? E hoje o rápido, o TikTok, a história da agilidade e tal, e o parecer é muito mais importante do que a profundidade, Com do certeza. que, né, conhecimento de fato. Então, eu estaria frustrada e provavelmente ia seguir outro tipo de carreira se eu não tivesse encontrado esse meu espaço e ressignificado essas minhas habilidades. Eu acho que eu não estaria no jornalismo mais não. Mas se eu estivesse, eu estaria frustrada. Eu acho que você tocou num ponto interessante sobre a profundidade das coisas. No LinkedIn a gente vê muito disso, né? Mas novamente, Nara, eu acho que é uma questão de transição. Acho que a nossa geração é uma geração beneficiada pelas mudanças tecnológicas. Então, eu acho que é experimentação. Acho que a gente ainda deve trabalhar por mais uns 20, 30 anos. Então, por uma série de coisas, porque eu acho que a nossa geração é a mais adaptável. Eu concordo, mais adaptável com certeza. Eu acho que a gente, poxa, eu usei pager, né? Vamos lá. Então... Eu tinha máquina de escrever em casa, cara. Então, eu cheguei a ter. Exato. Então, assim, eu acho que é adaptável com certeza, mas nem por isso a gente precisa aguentar tudo. Eu acho que a gente também está aprendendo com as novas gerações, que a gente precisa estabelecer limites e tudo mais. Eu acho que, em linhas gerais, Nara, a gente chegou no limite mesmo. Não é nenhuma percepção de, talvez eu não tenha que aguentar isso, eu não aguento mais. Sim, todo mundo adoeceu, enfim, acho que deu ruim, né? Então, deu ruim, é isso. Eu acho que a nossa geração demorou para dar ruim. Eu também acho. Eu acho que a gente foi resiliente demais, né? Porque a gente, por um lado, a gente sempre vangloriou muito, né? Eu dou conta, eu dou conta. Até que chegou uma hora que, até os robôs não dão conta, como é que você dá conta? E eu acho que vai piorar. Você vai começar a surgir aqui no Brasil a escala 996. Você já viu isso aí? Já. Para você que não sabe, trabalhar de segunda a sábado, das 9 às 9. As Big Techs. E aí, eles vão te dar almoço, vão te dar jantar, para você ficar ali quase igual um preso. Bonzinhos eles, né? Né? E aí você vai ter domingo só para você descansar. Cara, eu já trabalhei no sábado algumas vezes. Algumas vezes obrigado, algumas vezes porque eu queria. Trabalhar obrigado no sábado é um martírio. A escala 6x1, cara, é um assassinato da vida. Eu acho que... Lembra que a gente estava falando no começo dessa conversa sobre voltar para o analógico, para a autenticidade e tudo mais? Eu acho que não é por acaso que a gente vê uma nova geração de não querer ser CLT. Não é por acaso. Né? Não tô defendendo aqui que todo mundo tem que ser empreendedor, não é papo de coach, não. Mas, assim, meu ponto as leis, as regras se adaptam ao novo mundo que a gente vive, porque antes a gente batia o ponto na hora que chegava na empresa, batia o ponto quando saía e ninguém te achava. Exato. Ia ligar na tua casa, né? Porque não tinha celular, não tinha WhatsApp. Hoje, a gente trabalha o tempo todo. O tempo todo alguém te manda o Teams, né? Te manda o Slack, te manda o WhatsApp. Então, assim, precisa mudar, precisa se adaptar à nova realidade, né? Não é nova realidade, né? Já é a antiga realidade. Exato. Então, eu acho que existe uma tendência desse questionamento também, das relações mudarem, né? E é uma grande maluquice, né? Essa 996... eu vi que foi banido da China, cara, e pra China banir. Pra China banir uma escala eu vi. Trabalho realmente um negócio impactante, que eu acho que em algum momento a gente vai ver aqui, tá? Não acho que é algo que vai pegar. Mas alguém vai dar uma gourmetizada que vai achar bacana. Você não acha que é análogo à escravidão? Eu acho. Eu acho, em linhas gerais,
eu acho que o brasileiro médio, e eu me incluo nisso, está começando a entender que uma parte dos nossos costumes está diretamente ligada à escravidão. Carreira, emprego também. Você ser grato pelo seu trabalho, você não está dando nada, você está trocando. Sim, eu acho que é algo que vem sendo ressignificado, e aí eu concordo contigo que é geracional, né? De olhar para o pai, para a mãe e falar, você tá louco que você tá há 30 anos na mesma empresa. Exato. Né? O que eu penso que vai acontecer, e isso é uma característica dos países onde você tem muita mão de obra disponível, é que em algum momento a gente vai ter uma equalização das competências básicas necessárias. Então a gente vai ter alguém, vai ser uma geração mais 50, mais 60, que normalmente faria um trabalho de uma geração 20. Então eu acho que as empresas, elas não vão sofrer tanta penalidade, elas vão continuar funcionando muito parecido com o que elas funcionam hoje. Porque a gente vai ter sempre alguém que vai estar disposto a fazer um trabalho que alguém não quer. Sim. Não quer dizer que a performance ela vai aumentar, mas vai ter alguém ali. E trabalho part-time, o que você acha disso? Eu acho que vai... Vamos lá. A gente precisa entender, Nara, que no Brasil existe uma questão de uma imagem de marca positiva. Por exemplo, contratamos estagiários mais 50 e mais 60. E o que deu? Eles foram efetivados ou não? Ou foi só um summer job ali? Exatamente. Ou foi só para mostrar estamos aqui? Cadê a continuidade disso? Sim, eles têm oportunidades reais, Exato. né? Eles foram promovidos ou não? Eu acho que o part-time job, ele funciona, mas não vai ser algo generalizado. É igual, por exemplo, executivos as a service. Sempre teve. O nome disso é projeto. Sim. O nome disso é trabalho por tempo determinado. Agora tem nome chique. Agora tem nome chique. E me soa estranho que uma parte significativa deles não tem outros projetos. Para mim é muito simples. É uma iniciativa do mercado que identificou que existem profissionais que não têm mais emprego fixo e que estão disponíveis. E vende-se uma oportunidade. Sim. Agora, você não vê mais postos de trabalhos abertos ou projetos onde você vai colocar todas essas pessoas. Não existe uma demanda para isso. Sim. É igual a demanda por conselheiro. Não tem uma demanda para isso. Foi uma bolha que estourou, não foi? Foi uma bolha que estourou. Por que estourou? Pandemia, todo mundo com medo. Existe... alguns executivos brasileiros têm uma mentalidade de que ser conselheiro é como se fosse uma aposentadoria, e não é. Pelo contrário, você vai trabalhar pra caramba. E mais do que isso, vendeu-se e vende-se o argumento de que toda empresa precisa ter um conselho. Isso é mentira. Segundo, não é porque você é conselheiro que você vai ser remunerado. Que tipo de remuneração que você quer? Existe um dado que ele é escondido de que existem só 1.500 empresas no Brasil que têm conselhos remunerados. Se esse dado for verdade e que cada conselheiro profissional tem em média 3 projetos, você só tem 500 empresas. É verdade. Ponto. Então, a gente precisa entender que algumas dessas demandas são artificiais porque alguém está ganhando dinheiro com o desespero dos outros. Sim, com certeza. Então, quando, por exemplo, a gente fala part-time, cara, isso existe desde sempre. Mas eu não acho, por exemplo, que é sustentável. Ou precisa estar muito bem alinhado com o estilo de vida que a pessoa quer. Quanto que vai custar isso? Sim, com certeza. Será que é o que você falou? Será que é sustentável? Será que é sustentável? Será que, por exemplo, que é sustentável para alguém que já está com uma idade mais avançada? Não sei. Será que não é um trabalho só para quem está jovem, só para quem está começando, para ter experiência? Também não sei. O que eu sei não é uma tendência que vai sustentar, não é uma tendência generalizada. Sim. Eu acho que esse é um grande ponto, principalmente para a gente que utiliza o LinkedIn para carreira, para desenvolvimento, para criar conexões, é entender o que é um argumento transitório, o que é uma tendência, o que na verdade é uma tentativa comercial. Não, você tem toda a razão. Inclusive, você não acha que está todo mundo tentando se vender muito o tempo todo? Eu não sei você, eu tô com uma fadiga de conteúdo. Sim.
que assim, Sim. eu falo, gente, que preguiça. Todo mundo agora quer dar algum conselho sobre Exato. alguma coisa. E Sim. às vezes é algo que a pessoa não, de novo, nem domina. É aquela história, né? Você não deve escutar o conselho de quem não chegou onde você quer estar. Ponto. Pra mim, é isso. Né? Eu vejo muito disso na LinkedIn, Instagram. Existe um esforço, principalmente dessas redes, de manter a gente conectado. Sim. O LinkedIn tem um grande problema, chamado sexta-feira às 18 horas. Acabou, a rede morre. Então, ele vai tentar continuamente se atualizar com novas ferramentas para manter a gente conectado lá. O LinkedIn, por uma definição óbvia, ele ainda continua sendo a rede social que tem mais credibilidade. Sim. Porque ele tem uma série de verificações, os perfis, querendo ou não, eles são... você tem ali uma questão de não ter tantos avatares falsos, né? De ter perfis falsos. Só que o que é o grande ponto? Ele é uma rede profissional. Então tem muita gente, por exemplo, que não entende a própria história profissional e ela quer passar uma mensagem com experiências e convivências que ela não teve, ou seja, está ali por estar. Exatamente. E quem faz isso precisa entender o seguinte, você ser top voice do LinkedIn, você não ganha nada, seu engajamento ali não ganha nada, o vídeo que você postou das suas férias não faz nada. Cara, dá 24 horas, já foi aquilo ali. Mas não tem consistência, né? Você olha Exatamente. o perfil da pessoa, o que Exato. ela já fez, o que ela já estudou, Não o tem que ela tá... exato. E não tem nenhuma conexão. Exato, exato. E aí, o LinkedIn ele foi desenhado para você criar conexões profissionais lá em 2003. E ele foi criado para você indicar as pessoas que trabalharam com você numa questão de referências profissionais. Tanto que as referências profissionais é um dos poucos campos do LinkedIn que não mudou ao longo dos anos. É verdade. Então, assim, você teve uma série de coisas, áudio, vídeo, coloca aqui, coloca ali, referências profissionais está ali. Você pode ver que até as competências, o campo das competências mudou. Cara, a referência está ali. Então, o LinkedIn, por mais que a Microsoft se esforce para transformar ele num grande marketplace de candidatos, que ele ela não vai conseguir transformar ele totalmente nisso. E é por isso que causa estranheza pra gente quando a gente compara aquilo que uma pessoa está produzindo versus a experiência dela. Cara, não faz sentido. Não faz sentido um analista sênior falar como um diretor. Exatamente. E você percebe quando tem ali o uso de um chat GPT. Cara, teve uma pessoa que ela me mandou recentemente uma mensagem, era uma líder de uma grande empresa, e sabe quando o chat GPT ele escreve assim... lá no final da tua mensagem, você deseja que eu faça mais alguma coisa? A mulher copiou isso aí, cara. Porra, nem pra dar um Ctrl-C e um Ctrl-V, você nem consegue? Nem pra limpar essa parte. Não, você não consegue fazer isso. Você tá vendo como é tosco? Sim. Então, eu acho que tudo aquilo que acaba ganhando uma massificação, fica ruim. Sim, você acredita que vai ter, então, uma limpa e que os bons vão permanecer. Já existe essa limpa, Nara. Sabe qual que é o problema? LinkedIn, ao contrário de qualquer outra rede social, ninguém vai dizer que tá ruim pra você. Sei lá, você postou um negócio tosco. Ou você tava de cabeça quente, postou um negócio ali. Ninguém vai falar, Nara, tira isso aí, mano, você tá louca? Vai deixar. Ou seja, é o pior tipo de lugar. É verdade. Então, automaticamente... Você viu que eu inverti, né? Eu tô te entrevistando. Estamos aqui pra isso. Então, Nara, você vê que automaticamente já existe essa questão da autoridade. Cara, tem gente que assim posta um monte de coisa ali, e eu conheço, tem gente que é top voice, tem 100 mil seguidores, tem 1 milhão, e não faz dinheiro com isso. Não fatura nada, não atinge objetivo nenhum. Por quê? Porque é tosco. Faz por fazer, né? Faz por fazer, faz para ter um certo engajamento da rede, faz para aumentar os números. Só que, novamente, você não vai ganhar absolutamente nada com isso. Não vai ganhar novas oportunidades profissionais, você não vai ganhar dinheiro, eventualmente você vai ser só reconhecida como uma pessoa que tem X números de seguidores, sei lá. Isso não vai trazer nada para você. Como a gente fala no marketing e na comunicação, são números de vaidade. São números de vaidade, exatamente. Por quê? Porque o mercado de trabalho não funciona assim. Sim. Qual é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa? Ela ser contratada pela rede social dela e ela vai ser demitida pela competência. Ah, com certeza. Sabe quando que ela vai ser contratada de novo? Nunca.
Ela pode ter 1 zilhão de seguidores, porque o mercado se fala. A economia real, assim como o mercado real, ele se fala, cara. Sim, e essa é a real comunidade, né? É quando você gera valor pro outro. Né? Exatamente. Nara, pra gente terminar, ponto alto da tua carreira, onde foi? Ponto alto da minha carreira? Vou ser poliana de novo. Eu acho que a gente tem sempre que tentar aprender, né? Eu sou muito irrequieta. E eu acho que todo dia, quando a gente está aprendendo alguma coisa, é o ponto alto da nossa carreira. Quando a gente passa uma semana, toda semana eu faço um balanço, sabe, Eduardo? Como foi essa semana? Cara, se eu não aprendi nada, se eu fiz um monte de coisa, né? Se eu não saí do automático, é porque deu ruim. É porque deu ruim. Eu acho que mais do que ter um ponto alto na carreira, é ter um ponto alto que me satisfez. Que fez com que eu me realizasse semana a semana. Eu acho que é mais valioso isso, porque, cara, a gente trabalha pra caramba. Eu adoro trabalhar, mas tem que agregar pra nós mesmos, né? Não adianta agregar pra... Tem que ter um avanço. Tem, porque não adianta ter um valor pra empresa, pros colaboradores da empresa onde você tá, ou pros alunos da aula que você deu, mas pra você tá vazio. Eu preciso me sentir preenchida, sabe? Então, eu acho que é mais do que o ponto alto, eu acho que é mais a jornada. Boa. Tem algum ponto baixo ou não? Na tua carreira? Com certeza. Eu acho que ousar empreender, eu falei já pra você, é pra poucos. Eu acho que pra mim não deu certo. Pra mim foi um super tiro no pé, foi frustrante, uma montanha russa, mas no mau sentido. Tem que estar preparado. Não só tem que estar preparado, mas eu acho que precisa ser algo muito planejado. Sim. Você fez isso muito planejado, sim, né? Sim. Então, eu admiro muito quem empreende no Brasil. É que assim, Nara, eu tive outras experiências frustrantes, né? Eu diria que, sei lá, tem uma estatística americana de que o americano, ele empreende de 7 a 9 vezes antes de dar certo. Cara, eu fiquei por aí. Mais errei do que acertei, né? Mas planejou pra dar certo. Exato. É que assim, chega uma hora que ou você aprende ou, cara, desiste. E chegou uma hora que eu não aguentava mais trabalhar para alguém. Por quê? Porque o meu negócio, ele tem um limite de aprendizagem. E eu sempre falei, cara, não pode ser só isso. E não é só isso. Só que eu estava condicionado à mentalidade dos líderes, que eram mentalidades extratoras só. Para mim, não faz sentido. Sim. Eu acho que precisa de muito autoconhecimento, muito planejamento. Sim. E precisa também ter um respiro grande para você tentar fazer acontecer. E é isso, muitas vezes de primeira não dá certo. Então, assim, eu acho que, no meu caso, o intraempreendedorismo faz muito mais sentido, né, pro meu perfil, pro meu momento de vida, do que empreender. Então, não vou dizer assim, meu Deus, por que eu fiz a minha vida, não faria de novo? Provavelmente não faria de novo mesmo. Mas eu acho que a gente aprende até nesses momentos, né? Sobre a gente, sobre a relação que a gente tem com o trabalho. Eu acho que a gente aprende pra caramba. Mas pra mim não foi uma experiência legal, definitivamente. É pra poucos. Nara, últimas palavras neste episódio, né? A gente não quer que você vá embora. Alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Eu acho que não tem nada, a gente conversou pra caramba, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e vida longa ao podcast. É isso. Pra quem quiser falar com você, te acha onde? LinkedIn, Nara Zarino, ou no Instagram também. Muito bom. Nara Zarino RH. Pra você que tá vendo a gente, muito obrigado e até o próximo episódio.